Essa é a aula um, né, da mentoria Costura de Sucesso. Eu estou muito feliz que você está aqui. E assim, a mentoria, ela funciona da seguinte maneira: são 6 aulas como essa, né? São encontros ao vivo, e em cada aula eu ensino um conteúdo. Então, nessa aula, que é a aula um, nós vamos estudar sobre as máquinas e os equipamentos essenciais para poder costurar ou para você poder montar ali o seu negócio de costura, né? Cada aula tem um conteúdo diferente e uma aula não é interligada à outra, então são conteúdos assim separados. As alunas, elas vão entrando no decorrer aqui das aulas, né? Por exemplo, na semana que vem, talvez tenham outras alunas aqui com a gente, tá? E não tem problema que elas não assistiram essa aula, porque elas vão entrar na aula 2, vão assistir a aula 2 e depois elas vão assistir todas as aulas, e aí, por último, elas assistem a aula um. Essa aula, a gente vai falar sobre as máquinas. Então, eu sou a Dani, eu tenho uma paixão e interesse pela costura desde criança, porque minha avó era costureira. Depois que ela faleceu, a máquina dela ficou na casa da minha mãe, né? Na nossa casa. E eu sempre vi ali minha mãe tentando costurar e ela errava bastante, então ela reclamava bastante. Às vezes ela acertava, porque ela, como ela não fez curso, ela tentava costurar sozinha, aprender sozinha e algumas coisas que ela observou minha avó costurando. Então, ela tinha bastante dificuldade. E eu fiquei muito curiosa, eu queria entender realmente como que era feita uma roupa, né? Como que encaixava a peça na pessoa, como que transformava um pedaço de tecido numa roupa. Eu cresci com essa curiosidade. E quando eu fiz 15 anos, meu pai me deu 2 máquinas de costura, só que como a gente morava no sítio, eu não conseguia aprender e não tinha ninguém que me ensinasse. Eu fui também tentar aprender sozinha e não deu certo. Aí eu acabei desistindo, meu pai desfez as máquinas, e aí depois de já passado assim, acho que quando eu tinha 20 anos mais ou menos, eu fui fazer o meu primeiro curso de costura. E a partir daí eu não parei mais, eu sempre assim costurando, mesmo eu fiz faculdade de outra coisa, né? Mas eu sempre costurei. Na faculdade eu costurava para as minhas amigas, eu costurava para os professores. Então, assim, eu nunca deixei de ter máquinas de costura na minha casa. E aí, por um tempo, eu tive uma marca de moda praia antes de vir para o Japão, e eu trabalhava como professora de costura na prefeitura da cidade onde eu morava. Então, eu já dei aula para muitas alunas, já formei muitas alunas. E agora, esse projeto da mentoria de sucesso, costura de sucesso, é um projeto assim que Deus colocou no meu coração e eu estou muito feliz de começar ele, né? Assim, ele é recente, verdinho, assim, né? Eu venho preparando já há bastante tempo, mas eu estou feliz porque eu já estou vendo o resultado nas alunas que estão fazendo comigo. O objetivo dessa aula é escolher as máquinas e equipamentos mais adequados para o negócio de costura. Mesmo que você não vá montar um negócio de costura, né, que você deseja apenas por curiosidade de aprender, é muito interessante ter o conhecimento dessa aula, né, o que eu vou estar passando nessa aula, vai ajudar bastante. Então, por que é importante? Porque a gente vai considerar aqui a qualidade, produtividade e custo-benefício. Quando a gente não conhece os equipamentos de costura, as máquinas adequadas, a gente acaba, às vezes, comprando a máquina errada, né, fazendo um investimento desnecessário. Então, a introdução, aqui a importância de escolher a máquina certa para o tipo de produto que deseja confeccionar. Se a gente olhar assim, ao nosso redor, tem muitas coisas que são costuradas, né? Não são só roupas. Então, itens decorativos, sapato, bolsa, banco de carro, né? Tem muitas coisas, roupa de criança, roupa de cachorro. O mundo da costura é muito amplo. Então, para cada produto que a gente escolhe costurar, a gente precisa saber qual é o tipo de máquina que a gente vai precisar ter para a gente poder fazer um investimento certo, né? E não perder dinheiro ali, principalmente no início, quando a gente está começando. Então, a diferença entre as máquinas domésticas e industriais. Então, a gente divide ali nesses dois contextos, né? Máquina doméstica e máquina industrial. Vou começar falando da máquina doméstica. Então, a máquina doméstica, ela possui como vantagem ela ser mais compacta, leve e versátil. Essas máquinas que a gente usa em casa, né? Que a gente carrega, que a gente leva, guarda dentro do armário, coloca em qualquer lugar e costura. Geralmente elas tem as bem pequenininhas, tem algumas que são um pouco maiores, mas são essas máquinas realmente que é para uso doméstico. Então elas não têm mesa, elas vêm ali soltas e você leva ela, né, para todo lugar. E elas também, elas têm, assim, são muito versáteis porque elas têm uma maior variedade de pontos. Então, a máquina doméstica é como se fosse a junção de várias máquinas. Ela faz várias funções. Então, ela faz costura reta, ela faz zigue-zague, ela faz casinha, ela prega botão, ela faz um monte de coisa. Só que, por um outro lado, ela é doméstica, não é uma máquina que vai dar produção, que dá para você fazer um monte de peças por dia e produzir muitas peças, porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita para realmente fazer um trabalho doméstico, para aquela pessoa que quer costurar umas coisinhas em casa, quer fazer uma coisa ou outra, ou para quem está começando ali, pensando em montar o seu negócio, e aí começa com a doméstica, mas com certeza logo já vai precisar estar migrando ali para as máquinas industriais. Porque a máquina industrial, ela é a melhor escolha para quem precisa de velocidade e durabilidade numa produção diária de larga escala, né? Então, a máquina industrial é utilizada na indústria. Mas, quando a gente está trabalhando
mesmo que seja uma oficina pequena, um ateliê em casa, né? Mas que eu já estou produzindo uma certa quantidade de peças. Vamos supor que eu já estou vendendo e aí eu preciso produzir X peças por dia, né? Eu quero fazer um acabamento bonito nas minhas peças. Eu quero costurar mais rápido. Então, o ideal é que eu esteja adquirindo as máquinas industriais. Então, esse tipo de máquina é possível trabalhar com um número maior de camadas de tecido. Ela costura mais tecidos porque elas são mais fortes, né? Elas têm mais potência ali para puxar o tecido. O motor é maior, então ele aguenta o maior volume de trabalho diário sem danificar as peças. As máquinas domésticas, se a gente usar elas por muitas horas num dia, assim, muitas horas sem parar, elas começam a esquentar. Elas não foram feitas para isso. Agora, as máquinas industriais não, elas aguentam. E as máquinas industriais, elas são recomendadas também para trabalhos, por exemplo, para quem faz bolsa, mala, mochila, né? Porque usa um material ali mais grosso, sintético, precisa usar máquinas industriais. Como a escolha adequada impacta a qualidade, eficiência e lucratividade do negócio. Então, as máquinas certas garantem costuras firmes, bem acabadas e sem falhas, isso é fato, né? Acelera a produção, porque elas são muito rápidas comparadas com as máquinas domésticas. As máquinas industriais, elas dão mais produção, elas têm mais velocidade. As peças, os produtos, eles ficam bem feitos e podem ser vendidos a preços mais altos. Não quer dizer que a máquina doméstica também não faça uma costura bem feita, ela faz. Dá para fazer sim trabalhos lindos com as máquinas domésticas. Mas a máquina industrial, ela tem assim, eu vejo uma qualidade na questão dos pontos, são um pouco assim, mais bonitos, sabe? Então você vê ali que é um trabalho mais profissional, fica mais profissional quando é feito na máquina industrial. As máquinas certas, elas reduzem custos, aumentam a produtividade e fortalecem a marca. Por que reduz custo? Porque tem muito a ver com o tempo, né? O tempo que você gasta para fazer uma peça numa máquina doméstica é totalmente diferente do tempo que você gasta para fazer na máquina industrial. Na máquina industrial, costura bem mais rápido. Então, se numa máquina doméstica você faz, vou dar um exemplo, assim, 5 peças por dia, numa máquina industrial você vai fazer 30, né? Um exemplo, assim, porque depende também de qual peça seria. Então, compensa bastante. E a máquina certa, ela evita desperdício, né, de tempo, como eu falei, e também de material, porque se a máquina ela dá menos problema, então você erra menos, então não desperdiça material. Os tipos de máquina de costura e as suas funções. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a máquina doméstica, tá? A indicação, como eu já falei, pequenos negócios, está começando ali, né? Ou para costura em casa. Produção sob demanda. Vamos supor que você já sabe que você vai costurar, são poucas peças por dia ali, então dá para você fazer na doméstica. E para quem é iniciante, ela é mais acessível. Aí eu coloquei aqui, essa máquina aqui, essas duas máquinas que estão aqui na foto, ela é uma máquina, elas são máquinas domésticas, mecânica, tá? Tem a mecânica e tem a eletrônica. A mecânica ela é mais acessível e é ideal para o início. Não sei se vocês já viram dessas máquinas, mas eu coloquei 2 modelos aqui da marca Singer. Então, a marca Singer é uma marca muito antiga, né? No mercado lá no Brasil é muito, muito assim, conhecida essa marca. Mas existem inúmeras marcas, não é só Singer, tem várias. E dentro de cada marca tem vários modelos. Então, eu escolhi 2 aqui da Singer. Esse modelo aqui, essa cinza, que é a Facilita Pro, eu acho que é o último modelo que ela lançou agora. Acho que é a mais moderna, né? Então, assim, o pessoal tá usando bastante essa máquina. Ela é boa. Dentro ali do nicho das máquinas domésticas, ela é considerada uma máquina boa. Essa aqui que tá do ladinho dela é outra máquina Singer, que também é boa, tá? Também costura, faz a mesma coisa, tem quase as mesmas funções, são bem parecidas. Só muda mesmo o modelo, tá bom? E assim, só uma dica assim que eu dou, né, é que para não comprar aquelas máquinas pequenas que vendem no site da China, aquelas maquininhas bem pequenininhas, sabe? Porque aquelas máquinas, por elas serem muito pequenas, quando você começa a costurar, elas não têm estabilidade, então elas tremem bastante. Quando a máquina chacoalha muito, treme muito, os pontos desregulam. Então, você tem muito trabalho, você está costurando, aí quebra a linha, está costurando, desregula o ponto, aí você fica passando a linha toda hora, e a máquina é fraca, ela não tem potência para puxar o tecido, tem que ficar puxando com a mão. Então, não recomendo. Eu recomendo sempre desses modelos aqui, porque elas são maiores e são pesadas, um pouco mais pesadas, elas têm mais estabilidade. Agora eu coloquei aqui a máquina doméstica eletrônica. Ela possui recursos avançados, facilita a costura criativa e diversifica os acabamentos. Então, são máquinas domésticas, são máquinas portáteis, máquinas para a gente começar ali, tem em casa, tudo. Só que a diferença da máquina anterior que a gente viu agora, que é a mecânica, a diferença é que essas daqui, elas são eletrônicas, olha, elas têm um painel eletrônico. Né? Cada uma tem um painel. São modelos diferentes, marcas diferentes, mas têm as mesmas funções. Tá? Então, a gente pode escolher. Cada pessoa vai ver qual se identifica mais, vai falar, gostei mais dessa. E o preço muda também, né? Dependendo da marca e do modelo. Então, aqui, ó, esse modelo aqui da Singer, né? Parecido com a Facilita Pro, só que eletrônica. Aí, essa Sun Special é uma marca muito boa também, eu gosto bastante. E a Brother tem muito aqui no Japão para vender. Então, aqui já é bem diferente, porque você não precisa escolher os pontos ali girando, igual aqui na mecânica, né? Que a gente tem que girar aqui os botões para escolher o ponto, o tamanho do ponto. Aqui não, aqui é tudo digital, você escolhe no painel. Então, por isso que ela é eletrônica. E ela tem várias funções, ela tem vários. Aqui na mecânica, tem poucos pontos, tá vendo? Aqui deve ter uns 10 pontos. Aqui já tem bastante ponto, bastante opção de ponto decorativo. Então, se você quer fazer um desenho ali na peça, um bordadozinho pequenininho, dá pra você fazer, né? Nessa aqui da Brother tem a função que ela corta a linha sozinha. Então, assim, elas são mais modernas, eu posso dizer. São eletrônicas, tá? Então, essas são as máquinas domésticas. Agora, eu vou falar sobre um outro tipo de máquina, que é a máquina overlock. A máquina overlock, aqui nesse caso aqui, né? Ela também se separa, assim, entre as domésticas e a doméstica, a semi-industrial e a industrial. Já é diferente da reta ali, né? Então, a overlock, esses modelos que eu coloquei aqui, a gente pode chamá-las de overlock doméstico ou ultralock. Elas têm esses dois nomes. Aqui no Japão, o pessoal usa muito esse modelo aqui, essa primeira e a última. Tem bastante nas lojas de costuras, sempre tem esses modelos. Para que serve a máquina overlock? Para acabamentos mais profissionais em tecidos leves e malhas, tá? Então, assim, e todas essas domésticas, elas sempre têm 4, para costurar precisa de 4 linhas, que não são todas, na verdade, não são linhas, eu vou chamar de fios, né? Só que são diferentes, os 4 não são iguais, depois eu vou explicar certinho isso mais um pouquinho mais pra frente, tá? Então aqui, olha, são marcas diferentes, modelos diferentes, mas todas fazem a mesma costura. E detalhe, essa máquina, ela costura e corta. Ao mesmo tempo que costura, corta. Aqui, ó, bem aqui onde eu tô passando a seta do mouse, tem uma faquinha. Então, você vai costurando ali e ela vai cortando. Precisa treinar um pouquinho pra aprender a mexer com ela, mas não é difícil, tá? Não é assim, nada assim, nossa, que difícil. Aí eu coloquei aqui a foto de novo aqui da Ultralock, e o ponto que ela faz. Olha só que legal, né? Ela faz essa costura aqui, ó, que parece um zigue-zague, né? Inclusive na máquina doméstica dá pra gente simular isso daqui, fazendo ponto zigue-zague. E por cima tem uma costura reta. Por isso que ela usa 2 agulhas aqui, ó.
Se eu tirar uma agulha, aí ela tira essa costura reta aqui. E aí, tudo bem, dá para utilizar também. Tá? Então, esse é o ponto da ultralock. E da overlock, né? Overlock ou ultralock. Dani, onde que eu vejo essa costura? Quais peças na minha casa que tem isso? Se você pegar uma camiseta de malha e olhar ela por dentro, a costura da camiseta ela é desse jeito aqui por dentro. Legging, calcinha, tudo feito com essa costura aqui. Pode ver. Pode olhar lá que vocês vão ver essa costura. É interessante. Vocês baterem o olho e falarem assim, essa peça aqui foi fechada na overlock. É muito interessante ter esse conhecimento. Essas máquinas aqui, elas também são overlocks, mas elas são semi-industriais, tá? Então tem a doméstica, tem a semi-industrial e tem a industrial. A semi-industrial, esse modelinho aqui, no Brasil, as meninas usam muito esse tipo de máquina. Verdinha, elas chamam de chinesinha. E assim, né? Tem esse modelo aqui, dessa primeira foto, que ela tá com o pedal aqui, tá vendo? Que é onde a gente pisa pra costurar, né? Essa máquina, ela é uma máquina portátil, também ela não vem com a mesa. Você carrega ela pra todo lado, o motor dela é bem pequenininho e acoplado nela atrás. E ela é uma máquina bem fraquinha. Bem fraca mesmo, não recomendo comprar, mas eu sei que o pessoal, assim, compra ela porque o custo-benefício, ela é uma máquina relativamente barata. E ela parece muito com essa, então acontece muitas vezes da pessoa acabar comprando, achando que ela tem um desempenho dessa, mas não tem. Essa daqui já é bem parecida, mas qual que é a diferença? Ela já vem com uma mesa e o motor dela é maior, então ela é mais forte. Ela é mais potente. Essa daqui é um pouco melhor que essa. Então, essa máquina, para quem tá começando ali, né, e já quer investir um pouquinho, dá para fazer um trabalho legal no começo, tá? Dá para ir assim, costurando, já melhora um pouco o acabamento, em comparação se estiver fazendo só com a máquina doméstica. Então, esses dois modelos de máquina que eu mostrei para vocês, eu mostrei as máquinas domésticas, tanto a doméstica, que a gente chama assim de reta, né, máquina reta doméstica, quanto a máquina overlock. Agora vamos partir para as máquinas industriais, tá? Então, a máquina industrial, ela é indicada para uma produção em larga escala, para costurar tecidos específicos, porque ela tem maior durabilidade e velocidade. São máquinas rápidas. Aí eu coloquei uma foto aqui de uma máquina. Essa máquina aqui é uma máquina reta, que ela faz costura, só costura reta. Lembra que a máquina doméstica lá do começo, eu falei que ela faz vários pontos, ela faz várias coisas, pontos decorativos, ela simula overlock, prega botão, faz casinha. Então, ela faz tudo isso, mas essa máquina aqui, ela só faz a costura reta, tá? Então, a máquina reta, ela industrial, ela é indicada para costuras rápidas e resistentes. Ela tem alta velocidade e eficiência, é uma máquina grande. Ela costura uma grande quantidade de peça em curto período de tempo, tem maior precisão e controle durante o processo da costura. Alta velocidade, pode chegar a mais de 5.000 pontos por minuto. É uma máquina muito rápida. Então, quando a gente pisa ali nela, faz muitos pontos. Possui um sistema de lubrificação automática, então ela tem ali um lugar onde a gente coloca o óleo, e conforme a gente vai costurando, o óleo vai circulando por dentro dela, ela já vai ficando lubrificada, então isso mantém ali a máquina funcionando de uma forma suave, né, e durável. Ela pode ser utilizada em tecidos leves, como algodão seda, assim como em tecido mais pesado, como jeans e o couro. Então, é uma máquina assim, que ela é utilizada para costurar vários tipos de tecido. Então, ela permite a produção em larga escala de peças com alta qualidade e eficiência. Essa é a máquina que se utiliza na indústria, né? Mas a gente também pode comprar ela e utilizar em casa, sabendo que vai ajudar, assim, vai melhorar o nosso trabalho na costura. Eu coloquei aqui duas fotos da máquina reta antiga. Então, aqui, ó, é uma máquina bem antiga mesmo. Né? Então, olha o padrão dela, o modelo dela, o formato dela. Toda vez que vocês virem esse tipo de máquina, vocês vão saber que é uma máquina reta. É uma máquina reta que faz costura reta. E ela vem com uma mesa e ela tem um motor embaixo. Olha como o motor é grande, né? Então, motor grande, potência. Aqui já são máquinas retas mais modernas, aquelas ali bem antigas, essas já um pouco mais modernas. Que eu coloquei uma da Singer e a outra aqui da Sun Special, mas assim, e essa daqui, essa vermelhinha, ela é eletrônica, ela tem um painel eletrônico, essa máquina é bem moderna. Geralmente, essas máquinas antigas, elas têm um motor, assim, que faz barulho, um pouco de barulho, né? Dá pra ouvir, assim, bem. Essas daqui já tem um motor direct drive, que eles falam, então é um motor silencioso, faz pouquinho barulho. Elas são bem macias de costurar, é muito gostoso de costurar essas máquinas. Muito, muito mesmo, assim, muito mesmo. Eu sou fã das máquinas industriais. E todas elas vêm com a mesa, tá? Mas esse cabeçote, que é essa parte de cima da máquina, ela sai. Ela sai. Então, quando a gente compra, geralmente ela vem separada. A mesa vem sozinha, vem o cabeçote, vem tudo separado. E aí a gente monta, ou o mecânico, né, vem e monta a máquina. Aí aqui eu coloquei a foto só do cabeçote da máquina e de várias marcas diferentes e modelos diferentes, porque a reta também tem um monte de modelo de máquina reta. Mas todas fazem a mesma coisa, que é a costura reta. Tá? Então tem um modelo aqui da Sun Special, eu coloquei esse outro modelo aqui, Alpha, tem esse modelo da Singer, aqui um outro modelo, mesmo aqui, da Sun Special mesmo. Aí aqui eu coloquei uma eletrônica da Lumac. Geralmente essas máquinas eletrônicas, elas cortam a linha sozinhas, elas têm vários sistemas ali, que é bem interessante. Dá pra colocar a quantidade de pontos por minuto, regular o tamanho do ponto, tudo de forma eletrônica. E aqui aquela lá, a primeira que eu havia colocado, mas ela ligada, né? O painel, olha só como que ela é bonita. Ela tem uma luz aqui para ajudar, para ficar bem claro, né? Enquanto a gente tá costurando. Então é bem legal mesmo. E aqui as partes do cabeçote. Então ela tem aqui o regulador do comprimento do ponto para deixar o ponto menor ou maior. O regulador de tensão da linha, da agulha, isso aqui é muito importante. A agulha, o calcador, a chapa da agulha. Aqui é a alavanca do retrocesso, o volante, enfim, são várias partes aqui que compõem o cabeçote, né? E ela trabalha com duas linhas, a linha de cima, que vem na agulha, e a linha de baixo, que vem na bobina, que fica dentro da caixa de bobina. E esse é o ponto da máquina reta industrial. Olha só que lindo, né? É esse o ponto que ela faz, somente este ponto. Agora, nós vamos estudar sobre a overlock industrial. A gente havia estudado sobre a overlock doméstica e semi-industrial, agora a industrial. Então, a overlock industrial, ela possui apenas uma agulha. Ela trabalha com 3 fios, tá? Fios. Só que assim, são 3 partes ali, 3 caminhos que a gente tem que seguir.
para poder passar ali para costurar, tá? São 3 fios. Desses fios, 2 são fios é um fio diferente da linha, ele é um fio bem diferente, que é esse rolo grande aqui, ele é próprio para máquina overlock, e o outro é uma linha. Então, são 2 fios de overlock e uma linha. Esses fios de overlock, ou essas linhas de overlock, elas são passadas pelos loopers, que são as agulhas que ficam embaixo. É uma agulha diferente, ela não é retinha, ela é diferente. E a linha, ela passa pela agulha normal, que é a agulha de cima. E a máquina overlock, ela possui 2 pedais. Um para levantar o calcador e o outro para poder costurar. E aqui uma foto de uma máquina overlock industrial. Existem vários modelos de máquina overlock industrial. Então, essa é a da marca Yamata, esse modelo aqui, né? A máquina overlock industrial, ela vem nessa mesa, olha, é bem padronizada, assim, os modelos das mesas são bem parecidos. Ela tem esse motor grande, aqui é onde cai os tecidos, porque ela também tem uma faquinha que corta enquanto costura. E aqui são os pedais que eu falei, né? Esse pedal aqui para levantar o calcador, encaixa o tecido embaixo e aqui a gente pisa para costurar. Coloquei, ela também sai o cabeçote, ela sai da mesa, né? Então, aqui o cabeçote de alguns modelos da máquina overlock industrial. Eu gostaria que você se atentasse que a máquina overlock industrial, ela tem esses 3 botões aqui, ó. 3, tá vendo? Tem 3 e aqui tem 3, tá? Porque a gente vai estudar um outro modelo de máquina que é bem parecida com a overlock, só que a diferença é que tem 4, tá? Então, sempre que você vê esse modelo de máquina, ó, esse perfil de máquina arredondadinho, assim, ó, esses 3 tensores, você pode já identificar que é uma overlock industrial, tá? Então, aqui tem a Ciruba, né? Esse modelo aqui da Ciruba, e aqui uma Yamata. Aqui eu coloquei mais 2 modelos, olha, aqui já é um pouquinho diferente, já é mais quadradinha, tá vendo? Mas é esteticamente parecido. Tem 3 também tensores aqui, né? Aqui, ó, essa outra também um pouquinho diferente, e essa daqui, ela é o quê? Eletrônica, tem um painel eletrônico aqui, ó. Então, ela é bem mais moderna, com certeza mais cara do que as outras. E esse é o ponto da máquina overlock industrial. Aqui eu coloquei a identificação das partes. Então, a mesa, o cabeçote, o porta-fios, o motor. Aqui, a calha, né, onde caem os resíduos. O pedal menor, que é o que levanta o calcador. O pedal maior, que é o que aciona a costura. E aqui o interruptor, que é onde liga e desliga. Aqui, uma gavetinha para guardar as ferramentas. Agora, nós vamos estudar sobre a overlock ponto-cadeia. É um outro modelo de overlock. Diferente da overlock comum, a ponto-cadeia, ela trabalha com 4 fios. Ela é indicada para costura overlock com ponto de segurança e reforço no meio da costura. Eu vou mostrar mais para frente, vocês verão como que é o ponto da overlock ponto-cadeia, a diferença da overlock normal. Ela tem uma costura a mais, tá? Utilizada especialmente para o segmento de malharia e tecidos com bastante elasticidade. Sabe? Quando o tecido estica bastante, então, esses tecidos, eles devem ser costurados na máquina overlock ou na overlock ponto cadeia. Como ela tem uma costura a mais de reforço, então o que que acontece? Pode esticar bastante o tecido que não vai arrebentar as costuras. Por quê? Porque tem essa costura de segurança. Ela faz diversos tipos de trabalho, como unir os tecidos, né? Limpeza da peça, que é uma máquina que a gente passa assim para ir limpando. Dá para fazer aplicação de gola, acabamento, fechamento, entre outros. E também a overlock ponto cadeia, ela também pode ser usada como a overlock normal. É só tirar uma agulha, porque ela tem, como ela faz uma costura a mais, ela tem uma agulha a mais, por isso que ela tem 4 tensores, né? Aí tira essa agulha e ela se transforma numa overlock. Então, é uma máquina muito boa, assim, eu super indico quem vai trabalhar com malha, bastante malha, estar comprando uma overlock ponto cadeia. E aqui eu coloquei algumas fotos das overlocks ponto cadeia. Olha só, como eu disse, né? São 4
tensores, todas elas têm 4 tensores, e esteticamente bem parecida com a overlock. Aqui eu coloquei um modelo da Ciruba, aqui eu coloquei uma eletrônica, também bem moderna. Aqui uma outra já mais quadradinha. E aqui, olha só, aqui embaixo, coloquei a foto do ponto da overlock. São várias cores aqui, né? Tem a linha vermelha, amarela, verde, azul. É para identificar que são 4 linhas, né? Foram utilizadas 4 linhas para fazer essa costura. E a mesma coisa da overlock. São 2 fios de overlock e 2 linhas comuns, tá? E a diferença é que a overlock normal, ela não tem essa costura do meio aqui, ó. Essa costura reta por cima da overlock. A ponto cadeia, ela tem essa costura aqui, né? Daí, se eu tiro essa agulha, ela vai fazer só overlock. Agora, nós vamos estudar sobre a máquina interlock. Então, nós estudamos a reta, a overlock ponto cadeia e agora a interlock. Diferente da overlock, a interlock trabalha com 2 agulhas e 4 fios, né? Ela é bem parecida com a ponto cadeia, que também trabalha com 2 agulhas e 4 fios. Ela desenvolve todas as funcionalidades da overlock, ela faz aquela costura do overlock, só que ela também faz uma costura reta. Só que qual a diferença da interlock para a ponto cadeia? A ponto cadeia, ela faz a costura em cima da overlock. A interlock, ela faz a costura do lado da overlock. Então, essa é a diferença, tá? Um pouco mais afastado. Então, é ideal para costura pesadas que acabam necessitando de uma estrutura bem característica para ser fixada. Essa máquina utiliza-se muito quem trabalha com tecido. Por exemplo, quem faz muita roupa social, uniforme. Por quê? Porque geralmente a gente precisa costurar. Quando a gente está costurando tecido plano, a gente costura primeiro na reta, né? Por exemplo, fecha a calça na reta, depois eu preciso ir na overlock para refilar a peça, né? Quando eu tenho a interlock, ela já vem fazendo essas 2 costuras ao mesmo tempo. Então, é uma máquina que ela faz o trabalho de 2 máquinas, 2 em uma. Aí, daí eu coloquei aqui algumas fotos da interlock. Olha só, 4 tensores, são 2 modelos diferentes. Coloquei uma ciruba e coloquei uma jack, tá? Essa jack também eletrônica, bem moderna. E aqui eu coloquei a diferença dos pontos, olha. A overlock, ela faz esse ponto aqui normal, ponto de overlock. A interlock, ela faz o ponto da overlock mais a costura reta. Então, é como se eu tivesse usado a máquina reta e depois passado a overlock. Mas a interlock, ela já faz, ao mesmo tempo, ela já vem fazendo essas 2 costuras. E agora nós vamos falar sobre a máquina galoneira. A máquina galoneira, ela é indicada para fazer trabalhos como bainhas, colarete, gola, barras, aplicação de viés, debrum, rebatimento de elástico. Ela tem um ótimo desempenho em tecidos médios e leves, sistema de lubrificação manual e automática, né? A questão da lubrificação ali do óleo dela. Ela utiliza 2 ou 3 agulhas, 3 ou 4 fios e um volante. Por que 2 ou 3 agulhas? Tem máquina galoneira que dá para colocar 2 agulhas, tem máquina que dá para colocar 3. E a máquina que dá para colocar 3, eu posso escolher se eu quero usar 3 ou 2 agulhas, tá? Ela é essencial para quem costura moda íntima, fitness e malharia. Não tem como, a pessoa que trabalha fazendo moda íntima, ou moda praia, ou peças de academia, essas camisetas, precisa ter a galoneira. Não tem como, não tem como, porque ela faz os acabamentos ali que com outras máquinas fica muito difícil de fazer. Daí eu coloquei aqui, ó, os modelos de galoneira doméstica. Tem também a galoneira doméstica, que é esse primeiro modelo aqui. Aqui no Japão eu vejo bastante o pessoal utilizando esse modelo, né? Pela questão do espaço, porque a industrial ela é bem grande. Então, a doméstica, essa, né? Ela é portátil, dá para colocar também em qualquer lugar.
Essa do meio aqui é uma semi-industrial, ela é menor, mas ela já vem com uma mesa. E ela, assim, ela faz um trabalho razoável. Dá, assim, para quem está começando, assim, já produzindo para vender, já dá para fazer um trabalho legal. Mas essa que é industrial é ideal para quem vai já oferecer um trabalho mais profissional. É uma máquina grande, é uma máquina pesada, mas é uma máquina maravilhosa e ela é muito também gostosa de costurar. As mais antigas, muito antigas, como tem um motor muito grande, elas têm um motor barulhento. Mas agora, as máquinas mais modernas, todas estão vindo com motor silencioso, né? Eu tenho uma aluna que ela comprou uma aqui no Japão, que é antiga, mas foi adaptado ali um silenciador no motor. E a máquina não faz nada de barulho, zero, zero. Inclusive, fica uma luzinha vermelha assim para você saber que a máquina está ligada. E aí, quando você pisa para costurar, ela faz um mas bem baixinho assim. Eu achei muito, muito legal. Então, dá para utilizar. Ela utiliza no apartamento e trabalha super bem. Aqui, e ela também sai o cabeçote da mesa, né? Então, dá para tirar ali o cabeçote, né? Inclusive, quando vai carregar essas máquinas, é necessário tirar esse cabeçote, porque é bem pesada essa parte, né, do cabeçote. Então, costuma-se tirar para poder ficar mais leve e poder carregar, né, mais tranquilo. Eu coloquei aqui alguns modelos da galoneira, tá? Todos esses modelos vêm com a mesa, que é só o cabeçote. Então, eu coloquei esse modelo aqui da Lumac. Olha que diferente, né? Talvez você olhe assim e fale, nossa, deve ser muito difícil de costurar. Não, não é difícil, gente. Mas é que assim, né? Precisa aprender como utilizar bem, claro. Mas tendo uma boa explicação, sabe, treinando bastante, a gente, quem gosta de costurar, acaba, na verdade, se apaixonando por esse tipo de máquina. Aqui um outro modelo, uma outra marca, que já tá com acessório aqui, ó, no calcador. E aqui eu coloquei ela aqui na mesa para vocês verem como que é a visão dela na mesa, né? Olhando assim um pouco de cima o ângulo. Essa é uma jack eletrônica. E ela também tem dois pedais, um para levantar o calcador, outro para poder costurar. Bem legal essa máquina. E aqui eu coloquei a costura que a galoneira faz. Se vocês pegarem uma camiseta de malha de vocês e olhar a barra da camiseta, vocês vão ver que a barra da camiseta é assim, ó. A parte de fora, ela tem duas costuras retas. E a parte de dentro parece um overlock. Então, essa costura foi feita na máquina galoneira, tá? Então, quando vocês baterem um olho nas barras, principalmente nas barras de peças de malha, bateu o olho na barra, provavelmente vocês verão ali uma costura feita na galoneira, tá? E ela também faz esse viés aqui, ó, que geralmente vem nas golas de camiseta, de pijama, de vestidinho de malha. Vem esse acabamento aqui, tá vendo? Então, mesma coisa, ó, duas costuras retas pro lado direito e do lado avesso parece overlock. Então, essa costura também foi feita na máquina galoneira. Então, essas foram as máquinas industriais essenciais, assim, para quem vai trabalhar com costura. Ah, Dani, mas eu preciso comprar todas essas máquinas para eu poder trabalhar com a costura? Calma, a gente vai conversar ainda sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Agora vamos falar sobre as máquinas de bordado. Máquina de bordado, ela é utilizada para criar desenhos padrões. Só um minuto. Peraí. Então, a máquina de bordada, ela é utilizada para criar desenhos, para fazer bordados, tipos de bordados, né? Ela é essencial para quem trabalha com costura, ali, mais assim, para quem faz artesanato, ou para quem gosta de personalizar as roupas, acessórios. Ela faz bordados de alta qualidade, de forma bem rápida e precisa. Substitui aquele bordado manual, né, que as meninas fazem. Então,
é uma transferência ali do manual para a máquina. O manual, ele demora mais tempo, tudo, a máquina, ela faz mais rápido. Então, ela cria desde pequenos detalhes numa peça até grandes desenhos. E ela utiliza diferentes tipos de linhas e pontos. Confesso que eu não sou uma grande conhecedora das máquinas de bordado, eu não estudei o bordado porque não é uma coisa que eu me identifico. Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? A gente precisa se identificar e focar no que a gente realmente gosta mais de fazer. Mas eu conheço grandes profissionais que são bordadeiras, que gostaram desse nicho do bordado e elas trabalham, né? A maioria não sabe costurar, mas sabe bordar. Então, trabalha com bordado mesmo, né? Eu acho muito lindo o trabalho que elas fazem. Coloquei aqui alguns modelos de máquina de bordado. Então, tem essa daqui que é a Brother. Olha só, um modelo mais doméstico ali, né? Para utilizar assim de uma forma mais doméstica, mas ela é computadorizada, usa bastidor, tudo bem legal, né? Essa daqui já é uma máquina multi-agulhas. Olha só, que interessante essa máquina. E essa já é uma máquina de bordado industrial. Olha, como que ela é grande, né? São vários compartimentos da máquina e vai bordando várias peças ao mesmo tempo. Então, para quem trabalha muito com essa coisa de bordado, uniformes, ou realmente escolheu trabalhar com peças bordadas, é essencial que tenha, né, e faça um investimento aí nas máquinas de bordar. Agora, já terminamos aqui a parte das máquinas de costura, nós vamos falar sobre a máquina de corte. Porque para cortar o tecido, a gente costuma usar a tesoura, né? Tudo bem, a gente pode também usar a tesoura ali quando a gente está cortando poucas peças, fazendo um trabalho mais doméstico, uma coisa mais simples. Agora, quando nós vamos pensar em, por exemplo, nossa, eu tenho que costurar, produzir, vou dar um exemplo assim, né? 50 peças por dia. Um exemplo. Imagina ficar cortando 50 aventais na tesoura. Você vai cansar, sua mão vai doer. Então, existe uma outra forma de você reduzir esse trabalho, cortar tudo de uma vez. Como? Primeiro que você precisa dobrar o tecido várias vezes, né? E aí você não vai conseguir cortar na tesoura. Então, você precisa ter uma máquina de corte. Existem vários modelos de máquina de corte. Então, o que acontece quando eu utilizo a máquina de corte? O que ela me traz, assim, de benefício? Ela garante uma qualidade profissional, o corte, ele fica profissional, porque quando a gente está cortando com a agulha, né, a gente às vezes dá uma masticadinha, pode ficar um pouco torto. Com a máquina de corte, já é mais difícil acontecer isso, fica bem retinho o corte. A máquina de corte, quando a gente vai cortar tecido, então é muito mais fácil de cortar, exige menos esforço, né, do que a tesoura, não cansa tanto e é bem mais fácil de trabalhar, realmente. Precisão no corte, né? Como eu já falei, fica bem bonito o corte. Garante maior harmonia nas linhas de corte, evita imperfeição no trajeto, curva, mais detalhado. Geralmente com a tesoura é fácil da gente errar ali na curva, deixar um biquinho. Com a máquina de corte, não. Então, o resultado fica mais perfeito. Produtividade, porque você corta várias peças de uma vez, porque você corta em camadas, várias camadas de tecido. Possibilita o corte de materiais mais grossos em diferentes tipos de infestos ou em moldes com linhas retas, curvas, numa só passagem, porque geralmente você estica na mesa tudo aquele monte de tecido que você vai costurar, risca os moldes por cima ali, e aí você vai cortando tudo de uma vez. Então, agiliza muito o processo. E reduz os erros e aumenta a velocidade da confecção. Imagina, você corta, tipo, 100 peças de uma vez, então é muito mais rápido. Então, evita o desperdício de tecido e tempo. E eu trouxe aqui alguns modelos de máquina de corte. Esse modelo aqui, bem simples, que é a máquina de corte circular com a lâmina sextavada de 50 milímetros. Ela tem um disco de corte que gira e recorta o tecido consoante a direção que lhe for dada. Então, ela vai recortando ali. É um modelo prático, por causa do formato,
né? Encaixa certinho na mão e facilita bastante o controle ali do corte. Ela é pequena, né? É uma máquina, esse modelo 50 milímetros, ela é uma máquina bem pequenininha, assim. Agora, essa daqui, de 100 milímetros, ó, mesma coisa, só que é 100 milímetros. Então, essa, ela já é mais potente. Então, ela corta vários tipos de enfesto, várias camadas de tecido, né? E materiais, por exemplo, algodão, e até os tecidos mais grossos. Aumenta a produtividade de forma significativa. Essa máquina é muito boa. Essa daqui já é uma máquina de corte vertical com lâmina. Essa já é industrial, tá? Já é para cortar bastante tecido mesmo. Então, é para tecidos com. Eu escrevi ali, né? Com uma capacidade de corte de até 16 centímetros de camadas. Então, você vai colocando, fazendo o enfesto ali, colocando as camadas de tecido até numa altura de 16 centímetros, e aí você pode cortar, e ela corta mesmo. É uma máquina, assim, que ela tem que tomar bastante cuidado, né? Tem que usar uma luva de. Ah, eu esqueci o nome, até depois eu falo para vocês, mas é aquela luva tipo de alumínio, sabe? Que ela parece uma telinha assim. Tem que colocar, porque é muito fácil de se machucar. E se machucar, ou se machucar é machucado grave mesmo, né? Então tem que tomar bastante esse cuidado. Então ela executa manobras de precisão em qualquer ângulo e para qualquer direção. É muito legal essa máquina. Então, é ideal para expandir o negócio relacionado com confecção de roupa. Quem vai confeccionar? Claro, você vai numa confecção, você vai ver essa máquina sendo utilizada e até máquinas maiores que essa que existem também. Não tem como uma confecção de roupa trabalhar sem uma máquina de corte. E ela é muito boa também para produzir artigos com maiores dimensões, né? Peças muito grandes. Ideal trabalhar com esse tipo de máquina de corte. Agora, um outro item que eu trouxe aqui que eu acho muito importante, né, para nós que somos costureiras e para quem vai trabalhar ali com a confecção de qualquer tipo de peça feita em tecido, é o ferro e a mesa de passar. Uma costureira sem o ferro sofre bastante, né? Então, eu trouxe aqui os industriais, né? Os ferros comuns, eu acho que todo mundo conhece, mas os ferros industriais, eles possuem uma potência. São ferros maravilhosos, aquecem mais rápidos e são capazes de desamassar tecidos grossos com facilidade. Então, é esse o ferro que a gente tem que ter para trabalhar. Possui maior capacidade térmica, vapor contínuo que torna a tarefa de passar roupa mais rápido. Então, com ferro industrial, a gente passa mais rápido e, e é mais eficiente por causa do vapor, né, que ele tem. Maior durabilidade, ele dura mais tempo do que um ferro comum. São projetados para serem eficientes e rápidos, diminuindo o tempo para passar roupa. Então, a gente gasta menos tempo com ele, utilizando ele, do que com ferro comum. Eu trouxe aqui alguns modelos de ferros industriais. Então, esse daqui é a marca da marca Lamax, né? E aqui, ó, possui 1000 watts, 220 volts. Ele vem com esse suporte aqui, porque é onde coloca água ali para sair o vapor. Esse daqui já é um ferro industrial, com a mini caldeira a vapor, né, de 1,8 litros, muito utilizado na lavanderia de alfaiates. Então, eles gostam muito desse ferro. Esse ferro é muito, muito bom também. E aqui eu trouxe uma mesa de passar industrial com ferro. Tá vendo? Mas assim, né? É claro que a gente está pensando, eu estou trazendo para vocês a ponto assim de conhecimento. Não necessariamente é preciso estar comprando esse tipo de material.
Mas pensando assim em um negócio, pensando assim que você vai começar a costurar, você vai começar a trabalhar com a costura e o seu negócio vai crescer, vai até chegar a um ponto que você vai precisar adquirir esse tipo de material para facilitar o seu trabalho, para você produzir mais, para realmente você ter um negócio, você ter uma confecção, você ter uma marca, você ter a sua empresa que confecciona peças costuradas. Então, pensando lá na frente, eu trouxe todas essas máquinas e esses materiais para que vocês tenham conhecimento, né? Quando vocês forem precisar estar adquirindo, vocês já sabem, não, eu preciso comprar um ferro industrial. Agora já deu esse ferro, vou ter que, né, fazer um investimento, né? Já tenho um capital, já vendi um pouco, vou comprar agora, vou melhorar, vou comprar o meu ferro industrial. Aqui eu coloquei sobre a mesa de corte, que é aonde a gente vai cortar as nossas peças. Eu trouxe essa daqui bem simples, uma mesa simples. Essas mesas a gente pode comprar pronta ou mandar fazer, tá? E assim, geralmente o pessoal guarda as coisas embaixo, os rolos de tecido, tudo, né? E aqui eu trouxe para vocês verem como mais ou menos, né, outros modelos e como elas são utilizadas. Quando eu falo do infesto, eu estou falando isso aqui que está aqui, ó, nessa primeira foto. Tá vendo? Várias camadas do tecido foram dobradas, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, assim, provavelmente foi feito um cálculo de quantas peças serão produzidas nessa estampa, e aí depois, né, eles vêm colocando os moldes por cima, fazem os desenhos e aí vem com a máquina de corte e corta, vai cortando e já vai saindo todas as camadas, né, de corte, já tudo cortadinho para poder ir para a costura, tá? Então a mesa, ela é muito importante. Tem vários tamanhos de mesa. O tamanho de mesa é de acordo com o tanto que você produz por dia. Uma indústria vai utilizar uma mesa gigantesca. Agora, num ateliê de costura, a gente utiliza uma mesa menor, não precisa ser uma mesa gigante desse jeito, tá? Aqui eu coloquei uma outra aqui, ó, uma outra mesa, né? E as meninas estão aqui fazendo o infesto para poder cortar. E aqui já é uma mesa industrial, olha só que diferente, né? Inclusive, não ficou legal essa foto, depois eu vou trocar. Inclusive, ela já tem assim, já é diferente, até o suporte onde prende os tecidos. Agora, como escolher a máquina ideal para o seu negócio? Primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu nicho de atuação. O que você vai costurar? Então, isso é nesse ponto que eu fico batendo sempre. Né? Às vezes as meninas falam que querem aprender a costurar e elas têm uma ideia que elas precisam aprender a fazer molde, precisam aprender a fazer um monte de coisa para poder começar a trabalhar com a costura. E, na verdade, o que você precisa fazer primeiro é identificar algo que você deseja costurar e focar naquilo. Então, assim, você quer fazer moda casual? Você quer fazer roupa infantil? Você quer fazer fitness, peças fitness? Quer fazer lingerie? Quer fazer roupa social? Quer fazer roupinha de cachorro? Quer fazer peças de cozinha? Quer fazer bolsa? O que você quer fazer? Né? A partir daí, a partir dessa decisão, quando você escolhe o que você quer costurar, aí você vai conseguir definir várias coisas. Agora, quando a gente não sabe o que quer costurar, já fica um pouco mais difícil. Você vai ali ficar meio que indeciso até sobre na questão de qual máquina você vai comprar, porque você não sabe ainda direito o que você vai costurar, né? Então, defina o seu nicho. Pensa um pouquinho, o que você quer costurar? Analise o volume de produção. Máquinas domésticas para produção pequena, industrial para produção maior. Então, no começo, máquina doméstica. Cresci, máquinas industriais. Considere o tipo de tecido que você vai trabalhar. Alguns tecidos exigem máquinas e agulhas específicas. Por exemplo, se você for trabalhar com fitness, que é malha, que estica muito, fazer leg, top, essas coisas, você vai precisar ter um overlock, uma galoneira, uma reta, né? Aí, se você vai trabalhar com roupa social, que é só tecido plano, você vai precisar ter uma reta, uma interlock, uma máquina de fazer casinha, de pregar botão. Então, assim, precisa decidir o que você vai costurar.
pense na evolução do negócio. Então, invista em equipamentos que possam acompanhar seu crescimento. A gente começa com equipamentos mais acessíveis, pensando numa produção pequena, e aí depois a gente vai crescendo conforme vai crescendo o negócio. Orçamento e custo-benefício. Comprar a melhor opção dentro do seu orçamento sem comprometer a qualidade. Às vezes a gente escolhe comprar a máquina mais barata, mas aquela máquina mais barata vai dar tanta dor de cabeça, vai trazer tanto problema, você vai ter que gastar tanto com mecânico, que talvez fosse melhor já você ter comprado desde o início uma máquina melhor. E eu trouxe aqui um exercício prático para você fazer, pensar em casa. É uma atividade. Com base no nicho que você escolheu ali, no que você decidiu costurar. Aí você vai responder essas 3 perguntas. Não precisa responder para mim, não, é para você mesmo. Você vai pensar. Qual tipo de máquina ideal para sua produção? Pensando em tudo isso que eu falei aqui. Quais equipamentos adicionais pode melhorar a sua produtividade? Qual seria o seu primeiro investimento essencial? Quanto você estaria investindo? Material de apoio. Eu vou estar colocando lá na plataforma para as alunas que já estão na mentoria, eu vou colocar lá uma lista de fornecedores que vendem as máquinas, tanto aqui no Japão quanto lá no Brasil, para quem tiver interesse de estar comprando, eu vou colocar lá sites, vou indicar, tá? Para vocês darem uma olhada nos preços das máquinas e verem, né? Terem conhecimento também dessa parte. E vou também fazer um checklist lá para a compra da primeira máquina. Vou colocar lá o checklist, e aí, antes de vocês comprarem a máquina ou as máquinas, dá uma olhada no checklist ali para vocês fazerem tudo certinho, para não ter erro, tá bom? Então, a conclusão dessa aula, a escolha da máquina ideal impacta diretamente na produtividade e qualidade do seu trabalho. É muito importante saber escolher aí a máquina ideal. Então, precisa pesquisar bem, invista conforme a sua necessidade e mantenha seu equipamento sempre bem cuidado para garantir uma produção eficiente e lucrativa. As máquinas de costura, elas tendem a ter uma durabilidade muito grande. E se você cuida bem da sua máquina, se você mantém ela sempre limpinha, lubrificada, faz revisão, ela dura mais tempo ainda. Então, é importante também investir no cuidado dela, né, para que ela produza de forma eficiente. Então é isso. A aula terminou por aqui. Obrigada, que Deus abençoe.